Olá, sou Francisco Carlos da Silva, me congrego na igreja do Jardim Bandeirante e quero passar para vocês agora um pouquinho da verdade que eu já conheço. Quero falar para vocês a respeito dos enganos satânicos que vai acontecer logo mais no mundo cristão. Eu queria ler para vocês o que está registrado nesse livro. E diz assim: estamos nos aproximando do fim da história terrestre. E Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão, com uma intensidade incrível. Ele está agindo com os seus prodígios enganosos. Satanás é representado andando em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação, ocultando sua perversidade sob o disfarce do cristianismo. Ele assume os atributos de um cristão e alega ser o próprio cristão. A palavra de Deus declara que quando isso corresponder às intenções do inimigo por meio de seus agentes, ele manifestará tão grande poder sob a aparência de cristianismo que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Meus irmãos, Cristo falou, quando ele esteve aqui na terra, que Satanás ia aparecer na terra nos últimos dias, fazendo milagres e prodígios, que, se possível, enganariam até aqueles que já são eleitos. Por isso eu digo a vocês que procurem estudar a Bíblia, procurem fazer um curso, procurem a igreja, procurem a despertar, porque o inimigo não está de brincadeira. Ele está usando pastores para fazer milagres, que, se você não tiver conhecimento, você vai acreditar que ali vem de Deus, mas é o próprio inimigo que está agindo hoje no mundo cristão para que as pessoas se enganem. Como os espíritos dirão que têm fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instruções da igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Irmãos, é tanta coisa que ele faz no mundo cristão que, se a pessoa não tiver conhecimento à luz da Bíblia, ele vai acreditar que ali é o próprio Cristo que está operando. A fortaleza do vício em nosso mundo não é a vida iníqua do pecador desamparado ou do decadente proscrito, é a vida que parece virtuosa, honrada e nobre, mas na qual se alimenta um pecado, ou se cultiva um vício, temperamento, talento, compaixão, mesmo ação generosa e bondosa. Pode assim tornar-se armadilha de Satanás para levar pessoas ao precipício da ruína. O inimigo está usando pessoas mostrando forma de bondoso, caridoso nas igrejas. Vocês precisam fazer um curso bíblico para entender qual é a verdade que Deus quer dizer para vocês. Porque, na verdade, Deus é um só. As igrejas que são diferentes. Então, irmão, vocês precisam ter mais cuidado. Vocês precisam ser vigilantes. Vocês precisam aceitar Jesus Cristo
Ele é o único que mostra a verdade na sua escritura, pois a Bíblia é a sua palavra viva. Vamos falar agora no que Jesus afirmou, no que vinha na terra logo mais. Espírito de mentira contradiz a Escritura. Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pela Escritura. Precisa compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônio lhes aparecerão pretendendo ser amigo e parentes amados, os quais lhe declararão que o sábado foi mudado, bem como os outros ensinamentos não bíblicos. Os apóstolos, conforme os personificam, esses espíritos de mentira são apresentados contradizendo o que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo quando estiveram na terra. Negam a origem divina da Escritura Sagrada. Ou seja, irmão, os espíritos enganadores irão aparecer na terra, personificando os próprios apóstolos de Cristo, contradizendo o que eles escreveram, pois não são eles, são demônios disfarçados. Ele está usando os seus agentes para enganar as pessoas. E nós, adventistas do sétimo dia, precisamos ter cuidado, estudar mais a Bíblia e espalhar o Evangelho eterno, a qual Jesus Cristo nos confiou. Por meio dos dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás aprisionará o povo em sua armadilha, enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o segundo cria um laço de afinidade com Roma. Surgirão pessoas dizendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e a adoração que pertence ao Redentor do mundo. Pessoas vão aparecer na terra se passando por Jesus. Vocês podem acompanhar isso que eu estou dizendo lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 24. Vocês precisam ter cuidado, você que é jovem, não se iluda com o mundo, estude a Escritura, pois tudo isso foi afirmado pelo próprio Jesus quando ele esteve na terra, afirmando dele recebido do céu revelações que contradizem o testemunho da Escritura. Mas o povo de Deus não será desencaminhado a menos, ou seja, o ensino desse falso Cristo não estão de acordo com a Escritura. Ou seja, o que eles vêm ensinando na face da terra não combate com a Bíblia, pois a Bíblia ensina somente a verdade. A Bíblia não registra mentira. Sua bênção é pronunciada sobre os adoradores da besta e de sua imagem. O mesmo grupo sobre o qual a Bíblia declara que a ira de Deus, sem mistura, será derramado sobre esse povo. Cada uma dessas pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo vai ser destruído, tanto ele como Satanás, no dia da volta de Jesus. Ou seja, quando a ira de Deus se manifestar sobre todos, eles vão pagar tudo, tanto Satanás como as pessoas que dão lugar para ele. Aqui fala mais, falso reavivamento. Vi que Deus tem seus filhos honestos entre os adventistas normais e as igrejas caídas.
e antes que as pragas sejam derramadas, pastores e povo serão chamados a sair dessas igrejas, e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disso, e antes que o alto clamor da terra, ou seja, o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele promoverá um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Ou seja, meu irmão, antes que Deus venha manifestar a sua ira, antes dos juízos finais acontecer, Satanás ele vai usar as pessoas para enganar e falando mansamente, e ele vai fazer de tudo para que o povo se desvie da verdade. Por isso eu estou falando para vocês fazerem um curso bíblico, para vocês se acordar, vocês terem mais cuidado, vocês que estão me ouvindo agora, e entender que tudo isso é profecia se cumprindo. Jesus Cristo voltará e Ele quer que todos nós um dia vá morar no céu. Antes de os juízos finais de Deus cair sobre a terra, como eu já falei, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não foram testemunhados desde os tempos apostólicos. O inimigo deseja impedir essa obra, e antes que chegue o tempo para esse movimento, ele se esforçará para evitá-lo, introduzindo uma contrafação nas igrejas, que conseguir manter sob seu poder sedutor. Fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada, e surgirá algo parecido com um grande interesse religioso. Portanto, irmãos, Satanás está no mundo cristão, usando seus agentes, seus instrumentos, para pregar tão mansamente, falando da Bíblia, falando como um cordeiro, mas por trás está um inimigo, fazendo que com eles se engane as pessoas. Há uma agitação emotiva, uma mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriada para desviar. Contudo, ninguém precisa ser enganado à luz da palavra de Deus. Não é difícil determinar a natureza desses movimentos, onde quer que as pessoas negligenciem o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se da verdade clara que serve para provar o comprometimento e que exige a renúncia do mundo e do próprio eu. Podemos estar certos de que a bênção de Deus não está ali. Existem pessoas, irmãos, hoje no mundo cristão, testemunhando, fazendo coisas que aos seus olhos é muito bonito, mas estão negligenciando a palavra de Deus. Pois a Bíblia precisa ser examinada, precisa ser estudada com oração, com a orientação do Espírito Santo, para que você entenda o que ela quer dizer para nós. Irmãos, quero falar para vocês agora. Quero falar para vocês a respeito da música. A música também se torna uma armadilha, pois a Bíblia diz que as músicas que Deus recebe tem que ser um hino que aqueles que toquem no coração do povo,
aquela música que as pessoas sentem que ali, a pessoa que está cantando, o Espírito Santo está usando. Pois música com ritmo de forró, música que você vê nas igrejas, com batido de tambores, outros tipos de ritmo, como funk, pagode, que diz ser para Jesus, pode ter certeza que Deus não recebe esse tipo de música. As coisas escritas como ocorrendo em Indiana. O Senhor me revelou que se tornaria realidade imediatamente antes do fim da graça. Tudo que é estranho será exaltado. Haverá grito com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se poderá confiar nele para tomar decisões corretas. Você vê tanto tipo de música nas igrejas do mundo afora que as pessoas ficam confundidas. Porque se você passar numa igreja e ver esse estilo de música que as pessoas dizem para Deus, aqueles que não conhecem vai ficar confundido. Não sabe se é festa ou é louvor a Deus, pois muito precisa ter cuidado. O barulho acordante fere os sentidos e fere aquilo, ou seja, perverte aquilo que se desviamente dirigir. Seria uma bênção. As forças dos agentes satânicos misturam-se com o estardalhaço para provocar um carnaval. E isso é chamado, para eles, ele diz que isso aí é ação do Espírito Santo. Nada disso. O Espírito Santo não trabalha dessa forma. Irmão, não tem nada a ver com a vida de ninguém. Cada qual prestará conta com o Senhor. Mas eu só estou advertindo a vocês aquilo que a Bíblia nos adverte. É preciso ter cuidado, porque esse estilo de música que a gente vê nas igrejas também são a armadilha do Satanás. Essas coisas que acontecem no passado também acontecerão no futuro. Satanás fará da música uma armadilha devido à maneira pela qual é executada. Não demos lugar a essas práticas estranhas que realmente afastam a mente das profundas atuações do Espírito Santo. A obra de Deus sempre caracterizou pela calma e a dignidade. Outra coisa, irmão, preste atenção: o falso dom de língua, o fanatismo e a exaltação, o falso falar em línguas e os cultos barulhentos têm sido considerados dons postos na igreja por Deus, mas não é da forma que eles estão fazendo. Ou seja, a Bíblia diz que Deus não é de confusão. O dom de língua que Deus deixou na terra não é falar língua estranha, ou seja, aquela língua que você não entende. Ele deixou para você falar uma língua, mas língua de nações. Se eu falo meu português e eu vou pregar na Alemanha, que é a língua deles não é a minha, o Espírito Santo vai me capacitar para eu pregar na minha língua e eles vão entender. É essa forma que Deus deixou para nós. Nós temos que falar numa língua. A língua se chama kainós, porque a língua neós é aquela que é inédita. Então nós temos que falar numa língua kainós, que significa uma coisa que já existe. Alguns têm se iludido a esse respeito. Os frutos de tudo isso não têm sido bons. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. O fanatismo e o ruído têm sido considerados evidências especiais da fé. Algumas pessoas
não se satisfaz com uma reunião, a menos que experimente momentos de poder e de alegria. Irmãos, agora preste atenção no que eu vou falar agora. Anjos maus aparecem como seres humanos. Satanás usará toda a oportunidade para seduzir as pessoas e desviá-las de sua lealdade a Deus. Ele e os anjos que caíram com ele aparecerão na terra como seres humanos, procurando enganar. Também anjos de Deus aparecerão como homens e usarão todos os meios ao seu alcance para frustrar os desígnios do inimigo. Irmão, aqui existe, que vai aparecer, ou seja, já está aparecendo, os anjos de Deus contradizendo a palavra de Deus, dizendo que você não deve fazer isso. Ou seja, e a Bíblia nos ensina que nós temos que guardar o sábado, porque é o mandamento que Deus diz na Bíblia. A Bíblia tem vários textos que Deus manda nós santificar o dia santo, que é o sábado que Deus deixou. Mas anjos maus, ou seja, pessoas com ser humano, é claro, aparece como ser humano, mas é Satanás que está por trás, tentando nos enganar, contradizendo a Bíblia. Mas também anjos bons, usados por Deus, aparecerão ensinando somente a verdade, porque esses anjos são usados pelo Espírito Santo de Deus para ensinar somente a verdade. Precisa ter cuidado, irmão. Anjos maus em formas humanas falarão com os que conhecem a verdade, eles interpretarão mal e desvirtuarão as declarações dos mensageiros de Deus. Agora, irmão, vamos falar agora aqui outro assunto importante: personificação dos mortos. Irmão, não é difícil para os anjos maus representar tanto os santos como os pecadores que morreram. Ou seja, todos nós somos pecadores. E tornar essas representações visíveis aos olhos humanos. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, essas manifestações serão mais frequentes e vão revelar-se de uma forma mais surpreendente. Ou seja, irmão, o Satanás vem sempre enganando as pessoas, se passando por quem já morreu. Pois a Bíblia diz que quem está no pó da terra não pode mais voltar aqui, só quando Jesus vier para receber o seu julgamento, ou para ser salvo, ou para ser condenado. Pois os espíritos de demônio estão personificando as pessoas que já morreram para lhe aparecer e lhe enganar. Se você não tiver conhecimento à luz da Bíblia, você vai se enganar com as suas astúcias. Se você tem um ente querido que já morreu há 30, 40 anos, Satanás vai personificar aquele seu ente querido que já se foi para lhe apresentar à noite. Se você não tiver conhecimento, você vai pensar que é o seu irmão, seu pai, sua mãe. Ali é um demônio disfarçado na forma do seu ente querido, para que lhe engane. Pois quando a pessoa morre, diz a Bíblia Sagrada, ela é a verdade. Ela diz que a pessoa vai ao pó da terra. E o fôlego de vida volta para Deus, porque o homem foi feito do pó da terra. Ou seja, Deus, ele fez o homem do barro, e aí, no sexto dia da criação, ele soprou no nariz o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Ou seja, não existe alma de morto aparecendo, existe alma viva.
Eu estou conversando agora com milhões de almas. Lá em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, vocês podem ver que lá, capítulo 2, versículo 7, diz tudo isso. Que o homem passou a ser uma alma vivente, não a ser como muitos estão ensinando aí afora. A pessoa vai para o pó da terra, do jeito que ele foi criado. Junção. Deus fez assim, fogo de vida, e que Deus deu no início da criação. Ou seja, pó da terra, mais fogo de vida. Portanto, aprenda uma coisa. Quando alguém um dia chegar para você, ou você mesmo, dizer que já viu alguém que já se foi há milhares de anos atrás, não acredite, pois ali é um demônio personificando o seu irmão, porque o seu irmão está no pó da terra, ele não pode mais retornar à sua casa. Assim diz a Bíblia. Você vai conferir a sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 e 6. Lá diz assim, no versículo 5 diz: pois os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem mais de nada. E no 6 ele diz que inveja ou outras coisas não faz mais parte dele, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então ele está guardado ali, quando ele só vai ressuscitar quando Jesus vier da luz do céu, que ele der ordem, e aí as pessoas que já morreram vão surgir do pó da terra para receber o seu julgamento. Outra coisa que eu quero afirmar para vocês: quando a pessoa morre só porque ele fez o bem, pessoas dizer que já está no céu, isso é um engano. Pois a Bíblia diz que todos nós vamos ser julgados. Se a pessoa já está no céu, para que Jesus vai vir para julgar? Se ele já está lá. Vocês analisem o que eu estou falando para vocês. Todos nós vamos ser julgados um dia. Os bons e os maus vão passar pelo julgamento de Deus. Só quero dizer para vocês que tudo que nós for fazer, devemos ter cuidado. Pois a Bíblia diz, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, diz que nós vamos dar conta a Deus até as obras que estão escondidas. Por isso é preciso prestar atenção naquilo que vamos fazer. Não devemos desviar nada de ninguém. As autoridades que estão na terra, iludindo o povo, fazendo coisas que as escondidas, pode botar na cabeça que Deus vai pedir conta de você. É você todo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim: pois importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para prestar conta, segundo aquilo que nós fazemos, que nós tivemos feito no meio do povo. Vocês vão acompanhar também lá em Apocalipse, capítulo 20. Lá fala do juiz de Deus. Irmãos, agora só peço uma coisa: em nome de Jesus, que vocês estudem a Bíblia, se preparem para o seu segundo retorno, que vai acontecer logo mais. Todos os acontecimentos do fim já estamos vendo. Nações contra nações, reis contra reis, ganância, furacões, tempestade, mudança climática, tudo isso é profecia se cumprindo. E Jesus Cristo falou tudo isso lá em Mateus 24, versículo 3 em diante. Vocês podem também conferir, se você tem uma Bíblia em casa. Eu creio que todo mundo tem. Agora, tenha cuidado, que aqui diz que Satanás vai personificar Jesus Cristo. Jesus falou que ia vir falso Cristo na terra. Quando aparecer uma pessoa se dizendo ser Jesus Cristo, vocês não acreditem, pois a Bíblia nos alerta sobre esse assunto. Pois Jesus Cristo, ele vem na luz do céu, todo o olho verá. A Bíblia diz que Jesus ele não vai descer nem à terra, ele vai ficar das nuvens, os anjos que vai fazer a colheita dos céus que estão esperando. Irmão, precisa ter cuidado. Você que é jovem, estude a Escritura. Não se ilude com esse mundo. Com esse mundo não tem nada para dar a vocês. Procure a igreja adventista mais perto de sua casa. E se você não sabe onde tem uma,
acesse encontre uma igreja.com.br e procure estudar a Bíblia. Procure estudar os livros que são bíblicos. Cuidado dos falsos, cuidado do engano, pois Satanás vai aparecer no mundo, se passando por Jesus. Pois Jesus ele não vai pisar mais na terra. Ele vem na luz do céu com todos os seus anjos, com todo o poder e toda a glória. Naquele dia vai ser dia de terror para quem não aceitou a verdade. Todos aqueles que estão plantando, todos aqueles que estão fazendo mal hoje vão ter que colher. Pois eu digo a vocês que vocês se arrependam, busquem a Jesus, não façam mais isso, pois Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus tem um lugar preparado para vocês no reino dos céus. Existe o primeiro céu, o segundo céu, no terceiro céu está o paraíso de Deus, é para lá que Ele quer levar a mim e a você. Vocês, pais de família, crie seus filhos na igreja, não ensine coisas erradas, ensine coisas que a Bíblia nos adverte. Crie os seus filhos na disciplina. Dê bom exemplo, não dê maus exemplos para os filhos, pois Deus vai pedir conta dos pais que não cuidam bem dos filhos. Você pode até estar imaginando quem é você, mas eu estou advertindo que a luz da Bíblia, ou seja, a Bíblia Sagrada, o livro de Deus, já me advertiu. Por isso, vocês tenham muito cuidado, pois vai aparecer na terra pessoas se dizendo ser Jesus. Eu creio que muitos já viram nos canais de televisão, nos veículos de comunicações. Vocês estudem a Bíblia, procurem fazer curso. Se você tem a TV, lógico, todo mundo tem. Sintonize no canal 25, acesse o site, peça um curso bíblico pelo site youtube.com/pastor Luiz Gonçalves. Esse é um DVD com 27 temas. Além vocês vão aprender, vão estudar e vão se preparar para o segundo retorno de Jesus, que logo mais ele voltará. Irmão, a qualquer momento o mundo pode passar por um brilho que vem do céu. É Jesus que vem voltando, ele prometeu. Portanto, mas não se iludam com os falsos, porque os falsos virão sobre a terra, dizendo coisas que a Bíblia nem soube dizer. A igreja adventista, ela tem um ensinamento. Claro que todos nós somos irmãos. Eu digo isso com respeito às religiões, eu respeito, todos somos nossos irmãos. Agora, nós precisamos estudar a Bíblia, não só ler, e não ir por tradições de homens, pois a Bíblia diz que muitos honram de lábios, mas o coração está longe dele. Não tenho nada contra ninguém, só quero que vocês entendam a Escritura, peçam ajuda ao Espírito Santo, estude, você jovem, largue este mundo. Se você já cometeu crimes ou sei lá quem for, o que até feito, procure se arrepender e aceitar Jesus, que Ele te perdoa, Ele te ama e Ele quer te salvar e Ele quer te levar para o céu. Pois este mundo vai passar por uma transformação logo mais, pois a Bíblia Sagrada diz que Jesus vai voltar e este mundo, aliás, tudo que tem no mundo vai ser incendiado, tudo vai pegar fogo. Agora eu digo para vocês que não é como muitos afirmam, ou seja, o mundo vai. Muitos dizem que o planeta vai explodir. Não. A volta de Jesus vai ser o fim deste mundo mal. Tem muitas perguntas. Será que o mundo vai se acabar? Eu digo sim e não. Por quê? Porque o sim é porque Jesus vai vir para botar um ponto final no mundo que está hoje. Porque o mundo hoje está demais. Está um desajuste, ninguém sabe mais quem é quem. Ninguém sabe mais quem chega na sua porta falando a verdade. Por isso estude a Bíblia. Este livro santo, aqui é a Bíblia Sagrada. É ela a verdade.